Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Beleza? Então, nono ano, nós estamos aqui hoje para falar sobre os três estados físicos da matéria, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Compreende os três estados de agregação da matéria. O que é estado de agregação? É o estado em que as partículas se encontram no espaço. Então, por exemplo, as partículas de estado sólido, elas estão mais juntas, mais coesas. Elas têm uma força de coesão maior, né? Então elas têm a força de coesão, que é a força de atração que existe entre as moléculas, a aproximação delas são maior. Então no estado sólido nós temos o quê? Que em que as partículas, elas estão muito mais próximas, né? Essa força de coesão é muito grande. Por isso que não existe compreensão no estado sólido. Nós sabemos que o estado sólido, eles têm a forma definida, forma e volume definido, né? Forma e volume definido, em que nós temos da própria estrutura sólida a sua forma e seu volume próprio, né? Como, por exemplo, a gente tem um cubo de gelo, ela tem a forma e volume definido, forma e volume fixo, né? As forças de atração de coesão se predominam no caso, né? Então nós temos aí ao estado sólido. Já no estado líquido, as forças de coesão já são menores, né? Então, o estado de agregação do estado líquido está relacionado em um intermediário, em que o estado líquido nós temos um escoamento do líquido com muita facilidade, né? Então, nós sabemos que ela não tem forma definida. A forma do líquido é a forma do recipiente em que o líquido está contido, né? Mas ela tem volume definido, ou seja, o volume do líquido é o volume em que, nesse caso, ele é totalmente definido pelo volume do próprio líquido, né? E o estado de agregação do líquido, nós temos uma menor força de coesão e um pouquinho de força de repulsão entre as partículas que formam o líquido, né? As partículas estão um pouco mais afastadas. E nós temos agora o estado gasoso. O estado gasoso, as partículas que formam a substância estão mais afastadas. Então, no estado gasoso, essas partículas elas estão menos coesas. A força de coesão é mais fraca, né? Então, nós temos aí, nesse caso, uma maior força de repulsão entre as partículas. A força de repulsão é maior. Então, nós temos as partículas mais afastadas umas das outras, fazendo com que elas não tenham forma e nem volume definido, né? Em que nós sabemos que a forma é determinada pelo recipiente que está contido aquele gás e o volume ele pode sofrer compressão e pode sofrer dilatação também à medida em que haja, nesse caso, uma força externa para poder fazer com que aquele vapor possa mudar de volume, né? Então nós temos aí os que torna a forma do recipiente que eles contêm, mas o volume ele não é constante. O volume do gás ele é variável. Bom, vamos ver sobre interações entre as moléculas e as mudanças de estado físico, né? Nós sabemos que as moléculas elas são o que? União de átomos. Então, quando os átomos se unem, formam as moléculas. Por exemplo, oxigênio é um elemento químico. Quando um átomo de oxigênio se une a um átomo de oxigênio, forma uma molécula de oxigênio, que é o O2. O O2 é uma molécula formada pelo mesmo elemento químico, o oxigênio, né? A união desses dois átomos do elemento químico oxigênio vai formar a molécula de gás oxigênio, que é o O2. Então, a molécula de gás oxigênio é o O2. Por exemplo, a gente tem a famosa molécula de água. A molécula de água é a união de dois átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico oxigênio. Então, dois hidrogênio e um oxigênio é H2O. H2O é a molécula de água, vai formar a molécula de água. As ligações que unem esses átomos são chamadas de ligações intramoleculares. Intramoleculares, então, são ligações químicas, são ligações muito fortes que unem esses átomos, né? Para fazer com que esses átomos estejam unidos para formar as moléculas. Agora nós temos as ligações intermoleculares. O que são as ligações intermoleculares? São as ligações entre as moléculas. Então, por exemplo, entre as moléculas de oxigênio, nós temos uma ligação intermolecular,
que, no caso, é uma ligação intermolecular bastante fraca, por isso que o oxigênio ele é gasoso, né? O oxigênio ele é gasoso. Por quê? Porque a força que une essas moléculas de oxigênio é mais fraca. Agora, se a gente for pegar a molécula de água na temperatura ambiente é uma molécula em que está no estado líquido, né? Então, nesse caso, a substância água está no estado líquido. Por quê? Porque as forças intermoleculares entre as moléculas de água é maior do que as forças intermoleculares entre as moléculas do gás oxigênio, se comparando com a do gás oxigênio, né? Então, as forças intermoleculares que unem as moléculas de água é maior do que a força intermolecular que une as moléculas de oxigênio. Por isso que a molécula de água é líquida na temperatura ambiente e a molécula de oxigênio é gás na temperatura ambiente. Então, nós temos aí essas ligações intermoleculares, né, que unem as moléculas. Bom, nesse caso, qual é a relação entre as ligações intermoleculares e o estado de agregação? A gente tem que, de acordo com as forças intermoleculares, nós temos o seu estado de agregação, né? No caso do oxigênio, na temperatura ambiente é gasoso e da água, na temperatura ambiente, ela é líquida. Bom, vamos ver agora quais são as mudanças de estado físico da matéria. Bom, as mudanças de estado físico da matéria depende de quê? Depende de dois fatores, da temperatura e da pressão. São dois fatores que são inversos. Ou seja, se eu aumentar a temperatura de um composto, imediatamente, quando um composto ele aumenta a temperatura dele, imediatamente ele vai sofrer agitação entre as suas moléculas, né? A agitação entre as moléculas, ou seja, as moléculas elas vão ficar mais afastadas umas das outras. Então elas vão mudar de estado físico. Então, por exemplo, mudar de estado físico é mudar o estado de agitação das partículas, né? Por exemplo, mudar o estado físico do sólido para o líquido, né? Do sólido para o líquido, eu tenho que o estado de agitação das partículas sólidas são menores, porque elas estão mais coesas, né? Estão mais próximas. Se eu aumentar a temperatura e diminuir a pressão, porque são dois fatores inversos, como eu falei para vocês, que acontece. Aumentar a temperatura e diminuir a pressão, eu vou fazer com que essas partículas elas se afastam mais, né? Aumentando a temperatura, elas vão aumentar o estado de agitação e diminuindo a pressão, elas vão se afastar mais. Então eu preciso aumentar a temperatura e diminuir a pressão. Ou eu posso manter a pressão constante e aumentar apenas a temperatura, né? Elas vão passar do estado sólido para o estado líquido. O nome do processo é fusão. Bom, enquanto há fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido, a temperatura fica constante, a temperatura não muda. Ou seja, enquanto há a mudança do estado físico, a temperatura do sistema ele não é alterado, a temperatura fica constante. Então vamos supor que a gente continua aquecendo as moléculas do líquido. Continuando aquecendo as moléculas do líquido, elas vão ficar mais afastadas ainda. Aí elas vão sofrer vaporização. E a vaporização, existe três formas de vaporização: a evaporação e a calefação, né? Mas nesse caso aqui, o que acontece? Nós estamos diante da vaporização, que é a passagem do estado gasoso, do estado líquido para o estado gasoso. As partículas que estão no estado líquido, elas vão se afastar mais porque eu estou aumentando a temperatura delas. Elas vão se afastar mais para se tornar no estado gasoso. Bom, e se eu manter a pressão, eu vou ter que aumentar a temperatura, né? Bom, e eu tenho agora o inverso. O que é o inverso? É quando as partículas elas são resfriadas. Quando elas são resfriadas, elas vão se aproximar. Então, por exemplo, as partículas do estado gasoso que são resfriadas, elas se aproximam e passam para o estado líquido. Se eu manter a temperatura constante, eu tenho que resfriar o sistema, né? Essa passagem do estado gasoso para o estado líquido chama condensação. Então, a condensação é a passagem do estado físico do estado gasoso para o líquido. Bom, aí a partir do líquido, se eu resfriar mais ainda o sistema e resfriar ele e mantendo a pressão constante,
ele vai passar para o estado sólido. A passagem do estado físico do estado líquido para o estado sólido é solidificação. Então, a solidificação acontece com o resfriamento, porque com o resfriamento as partículas vão se aproximando. Note bem que com o aquecimento as partículas se afastam e com o resfriamento as partículas se aproximam, ok? Bom, eu tenho a sublimação, que é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. A sublimação acontece com um dos principais elementos na natureza. Basta você lembrar quais são os elementos que sofrem sublimação, ou seja, passa do estado sólido diretamente para o gasoso. Nós temos o iodo, o gelo seco, certo? O iodo e o gelo seco, eles são duas substâncias que passam do estado sólido diretamente para o gasoso. O iodo e o gelo seco, ok? Bom, é isso daí, pessoal. Nosso assunto é esse que eu acabei de falar para vocês. Espero vocês na nossa videoaula. Então, até mais. Fiquem com Deus.